Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 7 vai dizer assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançareis a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele se encontrava próximo de um lago, ali pregando para uma multidão. E a multidão o apertava. Então Jesus avistou ali, naquele lago, 2 barcos. E Jesus subiu em um desses 2 barcos, a qual era o de Simão, conhecido como Pedro. E ali Jesus pregou para a multidão. Depois que Jesus terminou de pregar para aquela multidão, Jesus disse a Simão: vai à parte mais alta do mar e lança a rede lá. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E Simão, respondendo a Jesus, que tinha pescado a noite toda, aleluia, ó Pai, e não obteve resultado nenhum. Simão, conhecido como Pedro, ele sabendo o melhor horário de pescar, ele tendo conhecimento ali qual os melhores lugares de fazer a pesca, um homem experiente, glória a Deus, aleluia, ó Pai, a qual ficou a noite toda para pescar e não pescou nada. Teve uma noite de frustração. Mas por mais que ele teve uma noite de frustração, ele ouviu a voz de Jesus: mas porque tu mandas, eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Simão pegou o seu barco e foi na parte mais alta do mar. E lançando a sua rede lá, glória a Deus, aleluia, ó Pai. E a palavra de Deus vai dizer que ele não aguentava puxar a rede, porque a quantidade de peixes que estava dentro desta rede era muita. Então ele teve que fazer sinais aos seus companheiros para ir lá, para ajudar ele. A palavra de Deus vai dizer que se encheram os 2 barcos, de tal maneira que os barcos iam a pique. Louvado seja o nome do Senhor. Simão, ele podia ter falado: não, Jesus, eu já pesquei a noite toda, vamos deixar esse negócio para lá. Eu já estou frustrado, eu já estou vivendo uma vida de frustração, eu já vivi uma noite de frustração. Mas Simão, ele decidiu ouvir a voz de Jesus. Por mais que ele tentou com a força do braço dele, por mais que ele tentou do jeito dele, por mais que ele tentou na hora que, glória a Deus, aleluia, ó Pai, que ele queria, do jeito que ele queria, do conhecimento que ele tinha, ele decidiu ouvir a voz de Jesus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E ele ouviu a voz de Jesus e botou em prática. Ele se frustrou? Não. Ele teve
ele, glória a Deus, aleluia, ó Pai, viveu um milagre. Ele viveu algo sobrenatural. Santo, santo Senhor. Todo aquele que ouve a voz de Jesus e segue a vontade dele, ele não se frustra. Pelo contrário, ele é surpreendido com algo sobrenatural. O milagre de Deus alcança ele. Porque o que Deus tem para a nossa vida é muito maior que os nossos olhos já viram, o que o nosso coração já sentiu, o que os nossos ouvidos ouviram. Talvez você tenha tentado com a força do seu braço. Talvez você tenha vivido dias de frustração, porque você tem feito do seu jeito, porque você tem feito do seu achismo, porque você tem feito no desejo do seu coração. E você tem vivido dias de frustração. Você não tem colhido nada, assim como Simão, reconhecido como Pedro. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Talvez Jesus está falando com você, para você ir em outra direção, e você esteja insistindo em uma direção que não é para você. Talvez Jesus ele está falando com você, afaste-se, glória a Deus, aleluia, ó Pai, de tal pessoa, e você tem insistido a andar, a caminhar com esta pessoa. Talvez Jesus tenha falado com você, afaste-se de tal lugar, aleluia, ó Pai, e você não tem ouvido a voz do Senhor, você tem seguido o desejo do seu coração, você tem ido no seu achismo e você tem vivido dias de frustração. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Simão ouviu a voz de Jesus. Por mais que ele teve a noite inteira de frustração, ele viveu o sobrenatural. Ele viveu algo grande. Você acha que Deus tem para você é coisa pequena? Você acha que o que Deus tem para você, glória a Deus, aleluia, ó Pai, é coisa pouca, é algo pequeno? O nosso Deus é grande, e grandes coisas Ele tem na sua vida. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Não há o que temer, basta ouvir a voz do Senhor. Aleluia, ó Pai. Pare de andar no teu achismo. Pare de andar, de caminhar no desejo do seu coração, porque o coração é enganoso. Ore, jejue e peça direção a Deus, porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O que Deus tem para você são coisas grandes. Mas tudo que você tem que fazer é ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Faça a vontade dEle. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus ele vem para dar vida, vida em abundância. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Tome muito cuidado em escolher, em tomar atitudes. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, a qual Deus não quer que você tome. Porque decisões e atitudes tomadas por você, pelo desejo do seu coração, isso trará para você uma consequência. Isso trará para você uma colheita. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Porque quando não seguimos a voz de Jesus, quando nós não seguimos a vontade de Deus, quando nós deixamos de ouvir a Jesus, glória a Deus, aleluia, ó Pai, trilhamos em caminhos dolorosos, trilhamos em caminho de dor, de sofrimento. Santo, santo Senhor.
Glória a Deus. Atraímos frustração para a nossa vida, dor e sofrimento. Mas quando você para ouvir a voz de Jesus, quando você para ouvir a voz de Jesus e seguir a direção que Ele tem para a sua vida, você vive o sobrenatural, você vive coisas grandes. E a palavra vai dizer que Simão teve que fazer sinal para os companheiros dele, para ir lá ajudar ele a puxar a rede, e encheram os 2 barcos de maneira a qual os barcos iam a pique. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Ouça a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Não se limite em fazer a vontade de Deus, por mais que você tenha vivido uma frustração, por mais que tudo esteja difícil na sua vida. Ouça a voz do Senhor, peça direção a Ele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, porque você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Você viverá as coisas grandes que Deus tem na sua vida, as promessas que Deus tem na sua vida. Você vai viver coisas grandes. Siga na direção do Senhor, siga na direção de Jesus. Ouça a voz dele e pergunte: qual é a tua vontade para mim, Senhor? Qual é a tua direção? Me dê direção, Pai. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Pergunte a Ele se o caminho que você tem trilhado, o caminho que você tem seguido é da vontade dEle para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo Senhor. Com Deus, na direção de Deus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas quando Jesus está no seu barco, conduzindo o seu barco, glória a Deus, aleluia, ó Pai, o vento não vem para te matar, a tempestade não vem para te matar. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E você chega do outro lado, você chega no dia da bonança, porque a tempestade e o vento forte é para te preparar para o dia da sua bênção, para preparar para você no dia da bonança, para aquilo que Ele tem reservado para você, porque Deus, Ele não vai te entregar nada, glória a Deus, aleluia, ó Pai, para matar você, para tirar você da presença dEle. Primeiro nós somos moldados. Deus, Ele trabalha, tem um processo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse processo é para nos amadurecer, para que nós venhamos viver as promessas e receber as bênçãos que Ele tem na nossa vida. Mas para isso temos que ouvir a voz dEle, para isso temos que seguir a direção dEle, para isso nós temos que fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Não temas, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo em seguir na direção que Deus está te mandando, porque quem te guarda não dorme, porque quem te guarda não tosqueneja. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Quem te guarda, aleluia, ó Pai, glória a Deus, Ele não dorme. Santo, santo Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nas asas de Deus você tem paz.
na direção que Jesus tem para você, você tem a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é você ter Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem a presença de Deus, você tem paz na sua vida. Você tem Deus, você tem tudo na sua vida. Porque o importante não é ter tudo financeiramente, não é ter muito dinheiro ou bens materiais. Mas o importante é você ter a presença de Deus. Porque você alcançando o mundo inteiro e não tendo a presença de Deus, glória a Deus, aleluia, ó Pai, não é ter nada. Mas se você tem Deus e tem pouco financeiramente, você tem tudo. Porque o mais importante é a salvação da sua alma. O mais importante é o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Vivemos em um mundo caótico, a qual a cada dia, glória a Deus, aleluia, ó Pai, temos sede de crescimento, temos sede de buscar coisas mundanas. Nós procuramos foco para buscar coisas materiais na face da terra e acabamos deixando o principal de lado. Satanás, ele é estrategista. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Tudo que ele quer é que nós venhamos se distrair na caminhada. Tudo que ele quer é que você não tenha tempo para Deus. Tudo que ele quer é que você coloque Deus de lado. E a palavra de Deus vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Coloque Deus como prioridade na sua vida e confie nele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Ele cuida dos lírios, ele cuida dos passarinhos. Nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos. É ele que alimenta os pássaros. Imagina nós, o cuidado que ele tem pelas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que aquele que confia no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confie em Deus. O Senhor não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. A promessa ainda está de pé. Ele é fiel para cumprir cada palavra que ele te disse. Você precisa se posicionar. Você precisa, glória a Deus, aleluia, ó Pai, se posicionar em oração, em leitura da palavra, no jejum, na consagração. Buscar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Se entregue por inteiro a Ele, porque o Senhor tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você e dos teus. Aleluia, ó Pai. Glória a Deus. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Entregue o controle da sua vida nas mãos dele. Entregue a direção da sua vida nas mãos dele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Glória a Deus. O Senhor, ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perde o controle, ele não tarda nem falha. Ele age no momento certo. Então não ande ansioso por coisa alguma. Não se preocupe. Entregue as tuas ansiedades, as tuas preocupações a Deus. Porque Ele sabe o tempo certo de entregar a sua vitória. Que Deus possa te abençoar. O Espírito Santo do Senhor venha falar mais e mais ao teu coração. Em nome de Jesus.